Embora não tenha cargo formal no governo, a primeira-dama Janja da Silva conta com uma equipe de ao menos 12 pessoas à sua disposição. Segundo o Estadão, o grupo inclui assessora de imprensa, fotógrafos, especialistas em redes sociais e um militar como ajudante de ordens. O time de Janja custa cerca de R$160 mil mensais em salários. Seus integrantes já gastaram R$1.200.000 em viagens desde o começo do terceiro mandato de Lula. A reportagem destaca 2 nomes que compõem o grupo. Neudicleia Neres de Oliveira, a Neude, considerada uma espécie de chefe de gabinete de Janja, e Bruna Rosa Alfaia, lotada na Secretaria de Comunicação, a SECOM da presidência. Bruna chefia a Secretaria de Estratégia e Redes da SECOM e comanda algumas das principais contas de redes sociais do governo. Ambas recebem cerca de R$18.500 por mês de remuneração bruta. A SECOM, a Secretaria de Comunicação, não contestou as informações. Apenas respondeu com os cargos oficiais exercidos por cada um dos auxiliares. Consta, começo essa com você, vale lembrar que a primeira-dama Janja da Silva fica lotada numa sala, no terceiro andar do Palácio do Planalto, o mesmo andar onde fica Lula, mas ela não tem nenhum cargo. E essa reportagem do Estadão, então, lista um time extraoficial, informal, de apoio de Janja. Pois é, em primeiro lugar tem que dar os parabéns quando o Estadão, quando a velha imprensa resolve fazer jornalismo, né, e levantar um furo desses que é algo relevante para o país. Né, nós temos aí uma Evita Peron em formação no Brasil. Até ontem quase, estava visitando um presidiário e hoje é uma das figuras mais poderosas da nossa pseudo-república. Né, despacha, tem gabinete, tem provas que pesavam contra ele. Ele resolveu colocar a Janja, né, com esse poder todo, despachando com um gabinete, com assessores, viajando o mundo todo, gastando uma fortuna dos pagadores de impostos no Brasil, enquanto esses que acreditaram na chuva de picanha trabalham para pagar essa conta. É realmente um soco no estômago de qualquer brasileiro que ainda tenha um pingo de respeito próprio, mas normalmente petistas não têm. Caute, deixa eu trazer aqui o comentário do Marco Antônio no nosso chat. 12 serviçais, R$160 mil por mês, uma sala no Planalto e não recebeu um voto sequer. Primeiramente, a Janja que pediu um gabinete, uma sala, finalmente foi atendida, né? Agora tem um gabinete para chamar de seu, caro, por sinal, pago com o dinheiro do pagador de imposto brasileiro, então paguem seus impostos em dia, porque a Janja é cara. Mas só entre essas pessoas que estão lá, que recebem salários de 5 dígitos, tem uma que me chamou a atenção, tal Priscila Pinto Calaf, que trabalha com as redes sociais na SECOM, né? Que é entre as 7 assessores ou assessoras que acompanha a primeira-dama nas viagens. Ela já foi para Pequim, Hiroshima, Luanda, Nova Delhi, Nova York, Dubai, viajou o mundo junto com a Janja. Gastou centenas de milhares de reais. Ela se formou em 2007, foi mestre em antropologia pela Universidade de Brasília, com uma dissertação, abre aspas, criança que faz criança, desconstruindo infância e sexualidade com meninos e meninas de rua, fecha aspas, onde ela relata casos de abusos sexuais com menores, não fez um BO, não fez nada e simplesmente não chamou em nenhum momento tudo isso de pedofilia. Então esse é o tipo de currículo vitae que está presente no gabinete paralelo, no gabinete secreto, mas pago com o dinheiro dos contribuintes, da primeira-dama Janja da Silva. Então é isso que temos, as pessoas que, de fato, normalizam a pedofilia, normalizam a prostituição de menores, que estão sendo pagas com dinheiro público do contribuinte brasileiro e viajam o mundo em primeira classe, como se não houvesse amanhã. Pois é, Augusto. Até fotógrafo ela tem à disposição. Vou deixar a Janja triste, porque certamente o Lula não falou sobre isso com ela, porque nunca falou com ninguém. É o caso da Rosemary Noronha. A Janja disse que quer ressignificar o cargo. A nossa Rose fez isso, só que não em tempo integral, porque você tinha a primeira-dama, Marisa, e ela que era amiga. Eu disse uma vez num artigo que na minha cidade era amigata mesmo, que se dizia, né, em linguagem mais popular. Ela virou chefe, a Janja acha que a sala dela é boa, é que não conhecia
a sala no Banco do Brasil, aqui em São Paulo, que tinha a Rosemary Noronha, que era chefe do escritório da Presidência da República em São Paulo. O pessoal que queria acesso ao Lula, ia conversar com ela, tinha medo dela, ela era brava, dizia que o Lula era namorado dela, e tinha uma foto que a Janja ia adorar. A decoração principal do escritório era numa parede, parecia um painel desses, um mural. Era o Lula fantasiado de jogador de futebol chutando uma bola. Era isso. Olha, vai vendo o que é ressignificar o cargo. Quando a Marisa Letícia resolveu não viajar mais para países que ela achava muito pobres, países africanos, depois países asiáticos, a Rosemary Noronha, a segunda dama, viajou, fez todas as viagens no lugar dela, mais de 20. E como ela era discreta, ela esperava anoitecer para sair da última poltrona e prestar serviços nos aposentos presidenciais. Então, é bom que a Janja saiba que ela não tem nada de original. É que como agora o Lula ficou viúvo, ela pode ocupar em tempo integral esse cargo que foi muito bem desempenhado pela Rosemary Noronha. Os advogados do Lula, um bando do Instituto Lula, cuidou da defesa dela porque ela chefiou uma quadrilha familiar que vendia favores no governo, entre os quais a nomeação de integrantes dessas agências reguladoras. Ela teve problema sério com a polícia, escapou. Ela criou com o consentimento do marido oficial, ela criou essa quadrilha familiar, filho, estava no meio, etc. O Lula jamais falou sobre esse caso, jamais. Esse caso explodiu em 2012, 13, por aí. Como eu sei que ele fica irritadíssimo quando eu toco nesse assunto, eu toquei outra vez. Ponto.